Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. E gente, esse vídeo faz tempo que eu queria gravar para vocês, que é contar um pouco das cidades históricas de Minas Gerais, que também são cidades turísticas, né? Com muitos atrativos aí para quem quer conhecer. Bom, o estado de Minas Gerais é muito rico, gente, em história do Brasil desde a época colonial. Inclusive, pessoal, nós temos uma playlist aqui no canal que se chama Minas Gerais. Eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo na descrição do vídeo e aqui em cima nos cards também, com vários vídeos, né, dos meus passeios por várias cidades de Minas Gerais e com vídeos de dicas também, tá bom? E antes da gente falar das cidades históricas, roda a vinheta. Bom, e antes da gente começar, claro que eu quero te fazer aquele convite muito especial, que é se inscrever aqui no canal, se por acaso você for novo ou nova por aqui. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Aqui a gente fala muito sobre turismo, tá bom? Agora sim, vamos conhecer 5 cidades históricas de Minas Gerais que com certeza vale a pena você conhecer. E a primeira cidade que vamos falar é Ouro Preto, que é tombada como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Seu nome é devido à descoberta de pedrinhas escuras de ouro por alguns bandeirantes. Por volta de 1720, quando Minas se tornou uma capitania autônoma, se encontrava ouro em todos os lugares. Até que em meados de 1750, de tanto extrair ouro daquelas terras, ocorreu a escassez e o contrabando. A coroa portuguesa então aumentou os impostos e com isso gerou a revolta chamada Inconfidência Mineira, onde seu principal personagem foi Tiradentes. Essa cidade possui uma arquitetura barroca, portanto, o turista vai encontrar em Ouro Preto casarões coloniais, muitas igrejas, Praça do Artesanato e o Museu da Inconfidência, que ajuda a contar um pouco da história do Brasil. Vale lembrar que a cidade tem muitas ladeiras, portanto, fazer um tour a bordo da Jardineira vai te poupar esforço e tempo, além de ter um guia especializado contando sobre os lugares e a história da cidade. Para mais informações, é só acessar o site. Agora vamos falar de Mariana, que foi a primeira cidade de Minas Gerais que também foi marcada pela busca do ouro. Seu nome é porque em 1745, Dom João V, que era rei de Portugal na época, elevou a então chamada Vila de Nossa Senhora do Ribeirão do Carmo até a categoria de cidade, nomeada como Mariana, que foi uma homenagem à rainha Maria Ana d'Áustria, sua esposa. Essa cidade se tornou um grande centro religioso e também conta uma parte da história do nosso país. Como foi a primeira cidade de Minas, foi instalada a primeira agência dos Correios e até recebeu em 1945 o então presidente Getúlio Vargas para receber o título de significativo patrimônio histórico, cultural e religioso. E se você quiser fazer um passeio muito bonito, tem o Trem da Vale, que faz o percurso Ouro Preto e Mariana. É uma forma de conhecer as duas cidades e reviver a época colonial com suas igrejas barrocas, praças e até minas de visitação. E para saber mais sobre esse passeio, é só acessar o site. Chegou então a vez de Tiradentes, que foi fundada em 1718, quando os paulistas descobriram ouro naquela região. E após passar por vários nomes, somente após a proclamação da República passou a se chamar Tiradentes, em homenagem ao inconfidente Joaquim José da Silva Xavier.
A Câmara Municipal da cidade era onde funcionava a administração pública no período colonial e imperial no século XVIII. Não é à toa que a cidade é um patrimônio histórico tombado do Brasil. Possui arquitetura barroca com várias obras projetadas pelo artista Aleijadinho. A cidade abriga a segunda igreja mais rica do Brasil, com 480 quilos de ouro em sua decoração. Ao passear por Tiradentes, é uma verdadeira volta ao passado, andando pelas ruas de pedras com seus monumentos, igrejas e casarões coloniais. Lá tem também vários museus para visitar, que contam a história da cidade e também do Brasil. Bem, agora vamos falar de São João del Rei, que foi fundada por um bandeirante paulista chamado Tomé Portes del Rei. Mas o nome foi uma homenagem a Dom João VI, que visitou aquela região. Por lá havia o Porto da Passagem, também conhecido como temido Rio das Mortes, que era um rio com fundo dourado por causa de tanto ouro que reluzia nas margens. São João del Rei foi palco de muitas discórdias. Afinal, também surgiu por causa da corrida pelo ouro, pois era o caminho para algumas cidades, como por exemplo Mariana. Hoje é uma cidade histórica de Minas com grande desenvolvimento econômico, mas que ainda conserva seu patrimônio histórico. Ao passar pelo centro histórico, o turista pode conhecer a Rua das Casas Tortas, igrejas, museus e várias cachoeiras. Outro atrativo muito procurado em São João del Rei é o passeio de Maria Fumaça, que vai até a cidade de Tiradentes. O passeio é pela Estrada de Ferro Oeste de Minas, inaugurada em 1881 por Dom Pedro II. Para maiores informações sobre esse passeio de Maria Fumaça, os horários e valores, é só acessar o site. E por último, vamos falar de Diamantina, que era o antigo povoado de Arraial do Tejuco. Hoje chamado Diamantina, tem esse nome por causa da grande quantidade de diamantes encontrados naquela região. Enquanto o ciclo do ouro declinava por volta do século XVIII, o ciclo de diamantes durou mais tempo, pois o comércio dessa pedra preciosa gerava muita riqueza. A cidade é famosa por causa de seu contexto histórico, mas também porque abrigou um dos maiores romances do Brasil para aquela época, o da escrava Chica da Silva com o contratador de diamantes João Fernandes de Oliveira, que era o homem mais rico do Brasil colonial. Diamantina também possui o título de Patrimônio Histórico e Cultural e no século passado abrigou a infância do ex-presidente Juscelino Kubitschek. Ao visitar Diamantina, você fará uma viagem de volta ao Brasil colonial, com muitos pontos turísticos que remetem àquela época, como igrejas históricas, a Casa da Chica da Silva, a Casa Museu do Juscelino e até o Museu do Diamante, além de lindas paisagens e belas cachoeiras. Dica bônus! E a dica bônus é que se você quiser percorrer as cidades históricas de Minas citadas nesse vídeo, saiba que elas ficam relativamente próximas umas das outras. Portanto, você pode montar um roteiro partindo de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Espírito Santo ou até mesmo de São Paulo. Mas vale lembrar que Diamantina é a cidade mais distante em relação às outras. E conforme você for passando pelas cidades, você pode registrar tudo de uma forma divertida e diferente, com o passaporte turístico da Estrada Real. E para saber como retirar o seu, é só assistir esse vídeo que eu vou te deixar o link aqui embaixo na descrição, onde eu te explico tudo. Agora eu quero saber de você.
qual cidade histórica de Minas Gerais você já conhece e qual cidade que você ficou com vontade de conhecer depois que assistiu esse vídeo. Escreve aqui embaixo nos comentários. Vamos papear porque eu amo ler os comentários de vocês, tá bom? E eu espero muito que vocês tenham gostado das indicações desse vídeo. Eu preparei com muito carinho, porque sinceramente, Minas Gerais tem muita riqueza cultural e histórica do nosso país, não é verdade? Se você gostou do vídeo, deixa um like pra mim, porque isso é muito importante aqui pro canal, tá? Você não sabe o quanto. Tá bom? Um super beijo e eu te espero, como sempre, no próximo vídeo. Tchau!